Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade municipal, declaro aberta a presença extraordinária. Peço à vereadora Ana Maria de Almeida Lapa Guarnier para fazer a leitura do versículo bíblico. Boa noite a todos. O Evangelho de hoje nos fala da paz e do amor de Jesus, dom da ressurreição, que ele mesmo diz que a sua paz é diferente da paz do mundo, que é baseada de acordo com os contratos e convenções para eliminar as guerras. A paz não é ausência de conflitos com os outros. A paz se dá na acolhida do Senhor. Enquanto Jesus não for o nosso Senhor verdadeiro, nunca teremos a paz. Que o Deus da paz disponha a cada um de nós a fazer o bem e conceda cumprir o que é agradável aos olhos do Pai. De acordo com o artigo 129 do Regimento Interno, o senhor secretário fará a chamada nominal dos senhores vereadores presentes para a aplicação de quórum. Lista de presença da sessão ordinária de 19 de maio de 2025. Ana Maria Lapa Guarnier. Carlos Confacioli. Presente. Valdemir Camargo Júnior. Presente. Evandro Luiz Minac. Presente. João Rafael Lima Pereira. Presente. Inicialmente, informo todos os vereadores que receberam a cópia do ofício de pedido de moção da ANPAPES. O vereador que tiver interesse em fazer a moção, procurar a Secretaria de Assessoria dessa Casa de Leis. Apresentação da ata de sessão do dia 5 de maio de 2025. Como os senhores vereadores já possuem a cópia, a ata dispensa a leitura. Alguma objeção? Não havendo objeção, coloque em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste. A ata foi aprovada por unanimidade. Passaremos agora para a leitura do projeto de lei complementar que está em pauta nesta sessão. O senhor secretário fará a primeira leitura do projeto de lei complementar número 4 de 2025. De autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a suspensão do IPTU para imóveis locados pelo município de Indiana e tarifa de água e esgoto para os prédios públicos e imóveis locados em comodato e da outras providências. Projeto de lei complementar número 4, de 5 de maio de 2025. Wesley Diego Scaione Cachoeira, prefeito municipal de Indiana, no estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei. Artigo 1º. Fica suspensa a cobrança do imposto predial e territorial urbano, IPTU. 1. Nos imóveis urbanos locados pelo município de Indiana, no CNPJ 49, 520, 133 e o contrário, 88. 2. Dos imóveis em comodato concedidos ao município de Indiana, no CNPJ 49, 520, 133 e o contrário, 88. Parágrafo único. A suspensão. A. Vigora durante o período contratual a locação ou comodato. B. Aplica-se ao contrário em vigor aos que vierem a ser celebrados. Artigo 2. Fica suspensa as tarifas de água e esgoto. 1. Nos prédios públicos do município de Indiana, no CNPJ de 49, 520, 133 e ao contrário, 88. 2. Dos imóveis locados no município de Indiana, o CNPJ 49, 520, 133
1.000 contra 88. 3. Dos móveis em comodato concedidos ao município de Indiana, no CNPJ 49, 520, 133, 1.000 contrário 88. Parágrafo 1º. A suspensão abrange a. As tarifas de água. B. As tarifas de coleta e tratamento de esgoto. Parágrafo 2º. A suspensão. B. Vigora durante todo o período contratual de locação ou comodato. B. Aplica-se aos contratos em vigor aos que vierem a ser celebrados. Artigo 5º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Senhor secretário, fará a leitura do requerimento do senhor prefeito Wesley Diego Scaione Cachoeira. Senhor presidente, sirvo-me do presente para, primeiramente, cumprimentar Vossa Senhoria e, após, requerer a retirada da tramitação dos projetos de lei complementar 2 de 2025 e número 3 de 2025. A presente solicitação tem por finalidade permitir a reformulação e a substituição dos referidos projetos, de que forma atender mais adequadamente aos interesses da população e os objetivos. Por fim, eu renovo, protesto e elevada estima a distinta consideração. Passaremos agora às indicações que estão em pauta nesta sessão. O senhor secretário fará a leitura da indicação do senhor vereador Claudinei Camargo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Indiana, o vereador inconformado nos termos do regimento interno desta augusta Casa de Lei, solicito que essa indicação enviada ao excelentíssimo prefeito municipal de Indiana, na qual visa indicar 1. Que seja colocado lombada tartaruga passado da Escola Mena, na Avenida Bento Cacheiro Longo, na travessa com a Rua Américo Felipe. Suas indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal de Indiana. O senhor secretário fará a leitura de indicação do senhor vereador João Rafael Lima Pereira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Indiana, o vereador infirmado nos termos do regimento dessa augusta Casa de Lei, solicita que seja essa indicação enviada ao excelentíssimo prefeito municipal de Indiana, na qual visa indicar 1. Solicita ao prefeito municipal a implantação de câmeras de monitoramento em nosso município, com o intuito de auxiliar a segurança pública ao combate aos pequenos furtos. 2. Gostaria de indicar ao prefeito que fosse criado um cômodo pequeno no poço artesiano com a finalidade de comodidade ao trabalhador local e armazenamento das suas ferramentas no mesmo local. 3. Que cria um programa do Bolsa Atleta. A justificativa. O programa Bolsa Atleta tem por ser fundamental para incentivar a prática esportiva e apoiar os talentos locais. O esporte é uma ferramenta essencial para a inclusão social. Sua saúde e desenvolvimento humano, muitos atletas iniciantes enfrentam dificuldades financeiras para continuar com suas carreiras. O programa tem incentivar os novos talentos e melhorar o desempenho esportivo municipal. Experiências de outras cidades demonstram incentivo no esporte e geram benefícios sociais e econômicos. O artigo 217 da Constituição Federal reconhece o esporte como um direito de todos e dever do Estado. O Estatuto da Juventude, na Lei 2.852 de 2013, prevê o acesso ao esporte como um direito fundamental dos jovens. Leis municipais podem ser criadas para regulamentar os benefícios dos atletas, seguindo os princípios da transparência e do interesse público. O programa visa conceder o auxílio financeiro aos atletas iniciantes do município, incentivar a participação em competições esportivas regionais, estaduais, nacionais
e promover o esporte como meio de desenvolvimento social. Dispõe sobre a criação do programa do Bolsa Atleta no município e das outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o programa do Bolsa Atleta no âmbito municipal, com o objetivo de incentivar e apoiar os atletas no início da sua carreira esportista, em fase de iniciação esportiva. Artigo 2. O programa Bolsa Atleta tem como finalidade: 1. Estimular a prática esportiva entre as crianças, adolescentes e jovens do município. 2. Apoiar financeiramente os atletas no início da carreira que representam o município, em competições oficiais. 3. Promover a inclusão social por meio do esporte. 4. Desenvolver os talentos esportivos locais. E 5. Incentivar o desempenho esportivo e acadêmico dos beneficiários. Artigo 3. O benefício será concedido mediante a seleção pública, cujos critérios serão definidos no regulamento próprio, observando-se, primeiro, o mérito esportivo do candidato. 2. A comprovação de participação em competições oficiais. 3. A situação socioeconômica do atleta. 4. O comprometimento com o treinamento e competições. Artigo 4º. O valor da quantidade da bolsa concedidas anualmente serão estabelecidas pelo Poder Executivo, conforme a disponibilidade orçamentária. Artigo 5º. O programa Bolsa Atleta poderá ser financiado por meio de recursos municipais, estaduais, federais e de parcerias com a iniciativa privada. 6. Os atletas beneficiados deverá prestar contas do uso do benefício e apresentar o relatório de desenvolvimento esportivo e acadêmico periodicamente. Artigo 7. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Suas indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. O vereador for se inscrever para o uso das explicações pessoais, conforme o parágrafo 3 do regimento interno, se dirige até o senhor secretário para a inscrição no livro. Lembrando que as explicações são pessoais e serão tratadas no assunto ocorrido na sessão sobre o mandato. Liberar a palavra para requerimentos verbais. Boa noite a todos, nobre presidente, vereadores, pessoal que está aqui no plenário, pessoal de casa. Queria fazer 2 requerimentos aqui. O primeiro é que seja informado cópia das notas e recibos dos valores de abastecimento de combustível dos maquinários para carregadeira. Coloque requerimento em discussão. Estou fazendo esse requerimento para ter informações mais detalhadas, o valor que está sendo gasto com esse maquinário mensal. Ninguém vai discutindo, coloque a votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Queria fazer outro requerimento, que seja informado cópia das notas e recibos dos pagamentos que foi feito de vistoria veicular no automóvel da placa FMS 7B63, com número de empenho 5.743, 506 e 2.399. Coloque o requerimento em discussão. Esse requerimento que eu estou fazendo
é que a gente procurando, dando uma olhada no portal de transparência, apareceu para a gente esse veículo em questão aqui, conta com 3 vistorias veicular, na data do dia 7/7/2023, 20 de 1 de 2025 e 19/3/2025, um valor total de R$ 960. E eu quero entender, a gente quer entender como que faz uma vistoria sem transferir o veículo, ou se transferiu, a gente precisa dessas informações para passar para a população. Ninguém mais discutindo, coloque a votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Liberada a palavra para ligações verbais. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, quem nos acompanha aqui no plenário e também na rede social. Gostaria de indicar ao senhor prefeito que seja realizado o serviço de roçagem na caixa d'água do bairro Amélia Ribeiro 3. Isso deve-se que o mato está muito grande, com possíveis animais peçonhentos, incomodando também na casa dos vizinhos. A administração pública pede muito para que os munícipes tomem conta dos seus terrenos, mas se nem ela toma conta do terreno que é dela. Então peço que faça essa roçagem o mais rápido possível. Suas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Boa noite a todos, nobres vereadores, presidente, quem nos assiste em casa pela rede social, quem está aqui no plenário hoje. Queria pedir para o prefeito, estou fazendo essa indicação para ele olhar, ele, o setor responsável, sobre as placas que estão sem nome. As pessoas vêm de fora e ficam batendo de porta em porta perguntando o nome da rua. Eu acho que tem placas aí que a gente está vendo que não tem nome nem número mais. Suas indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Entre em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar número 4 de 2025. O projeto está em discussão. Ninguém mais discutindo, coloque em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste. O projeto foi aprovado por unanimidade. Entre em discussão e votação o requerimento do senhor prefeito Welles Diego Scaione Cachoeira, requerendo a retirada do projeto de lei complementar número 2, 2025. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores. É uma surpresa, Novamente, o prefeito querendo interferir, não é nem surpresa para a gente, no trabalho do Legislativo. Queria lembrar a todos que estão aqui presentes, até mesmo o senhor prefeito municipal, a falta de respeito que tem com o Poder Legislativo do município de Indiana, a falta de respeito que ele tem com a Justiça, a falta de respeito que ele tem com os nossos funcionários. Lembrando que o senhor prefeito já está há mais de 4 anos. Esse processo, ele veio uma demanda desde o ano de 2018. Então, houve muito tempo para que fosse enviado realmente um projeto que beneficiasse primeiramente os nossos funcionários públicos, que são eles que estão ali dia a dia, para nós poder acabar com esse conchavo político
com esses cargos comissionados. Até o próprio Tribunal de Contas prega que deve ser realizado a função de confiança, e é uma coisa que a gente vem batendo muito em cima. Fico surpreso do senhor prefeito, como o próprio Ministério Público diz no seu relatório que ele fez, que ele coloca ali, ó, que a conduta municipal parece ter se limitado ao mero encaminhamento formal do projeto às vésperas do prazo final, sem demonstrar efetivo empenho em articular politicamente em aprovação junto ao representante do Poder Legislativo. Lembrando que esse projeto ele teve mais de 2 anos para que pudesse fazer, mais de 4 anos, e não pensou em fazer, não pensou no funcionário que trabalha ali, não pensou naqueles que ganham um salário mínimo, que a sua referência está muito abaixo, pessoas que estão há quase 30 anos ganhando um salário mínimo. Não temos progressão, não temos valorização do funcionário. E de antemão, deixo bem claro aqui o meu compromisso com a nossa população, com os nossos funcionários públicos e com o nosso município. Lembrando que o nosso município é muito maior que prefeito e qualquer vereador aqui. Devemos lembrar que esse projeto ele vai impactar diretamente aos nossos funcionários, diretamente ao nosso cofre público, que se tirarmos os cargos de confiança, iremos conseguir economizar muito e realmente dar uma valorização aos nossos funcionários públicos. Deixo bem claro aqui o meu compromisso, e que aqui, quero deixar avisado ao prefeito, que aqui não é a casa da mãe Joana, onde você coloca um projeto aos 45 do segundo tempo e ainda depois pede para retirar. Isso é falta de respeito com todos que estão aqui, falta de respeito com que cada vereador que está aqui, que trabalhou realizando as emendas, dia e noite pensando, junto com o jurídico nosso, vendo o que pode ser feito nesse projeto. Um projeto que ele não vem para valorizar o nosso funcionário, vem para valorizar somente algumas pessoas, e essas ficam pressionando muitos aqui para que aprovem. Então, de antemão, eu coloco minha nota de repúdio à atitude do nosso prefeito municipal, que eu vejo que do mandato passado não tem mudado muita coisa, só tem pensado em si mesmo, não tem pensado na nossa administração pública. E peço aos novos vereadores que pensem com carinho. Pensem com carinho que esse é o momento de acabar com o conchavo político, acabar com a troca de favores, colocar, realmente, valorizar o funcionário efetivo, para que ele assume a função, para que ele possa, realmente, todos aqui possam ter capacidade, possam um dia almejar e chegar naquele cargo. Então eu deixo bem claro, peço aos novos vereadores que pensam com carinho nesse requerimento. De antemão, eu falo que, do que depender de mim, esse projeto não volta para o seu prefeito. Já que ele teve 4 anos para enviar esse projeto, e foi isso que ele enviou, nós vamos fazer a emenda e vamos mandar para ele aprovar. Vamos ver se ele está compromissado realmente com o nosso município ou com o seu ego só. Quero acrescentar as palavras do Léo, de antemão também parabéns. A gente teve uma reunião, com o prefeito na quarta-feira, teve 5 vereadores que foram, e nessa reunião a gente viu que não faz sentido a gente aprovar um requerimento como esse de mandar novamente para ele, porque praticamente não quer mudar nada. Esse projeto de lei complementar que ele mandou para nós tem 104 páginas, com 21 cargos comissionados. E na reunião, o que ele propôs para nós foi 17, 18 cargos comissionados. Como que a gente vai aprovar alguma coisa nesse sentido? Não tem cabimento. O que
independente de mim também, esse requerimento não sobe, quanto com todos os outros vereadores, para que a gente consiga também ajudar a população, no modo geral, os funcionários públicos que ganham menos. A gente sabe que precisou, com o nosso jurídico também, com o nosso contador, a gente não vai conseguir aumentar o salário dos que ganham menos, porque a gente não pode dar valor para o executivo, né, mensal ou anual. A gente não consegue, mas o restante que a gente conseguir fazer, que a gente conseguir diminuir esses cargos de comissão, pode contar com a gente, que a gente está aqui para fazer trabalho sério. Concordo com o Léo na parte que disse que não é caso da mãe Joana, né? Eu até conversando no gabinete, falei para a advogada, falei que esse projeto já era para ter vindo antes, desde quando fui eleito no final do ano. Nos últimos 6 meses eu acompanhei os vereadores aqui, e eles já estavam comentando que tinha dia 5/5 desse ano teria que vir esses cargos para a gente definir, né? E eles não viram dessa forma, deixaram tudo para a última hora. A reunião que estava acontecendo na quarta-feira já teria que ser uma reunião de finalizar o processo e não de propor alguma coisa para nós, nem nós propor alguma coisa para ele. Então a gente continuou, por mim, a gente continuou com esse projeto para nós fazermos as emendas e mandar para o executivo. Boa noite a todos. Também queria enaltecer que a gente está fazendo o nosso trabalho, né? E o projeto foi encaminhado para a gente com o objetivo da gente apreciar, analisar corretamente. É um projeto extenso, é um projeto extremamente importante para o nosso município. E eu vejo aqui que a gente começou dando o devido valor, levamos para nossas casas, realizamos várias e várias emendas, fizemos reuniões, algumas das emendas já passamos até para o nosso jurídico analisar. E dentro dessas emendas, a solicitação do ajuste, não o ajuste salarial em si, mas a troca e a correção das referências salariais que estão inadequadas. Enaltecer o que o vereador Léo falou e o que o Juninho também, que existem funcionários que nunca, dentro desse quadro, receberão um aumento real. Tá? Fazendo as contas do reajuste salarial todo ano, com a inflação, o funcionário não recebe um aumento, se você comparar com o que a gente tem de inflação. Então, dentro dessas emendas, algumas coisas que deveriam fazer novamente um estudo de impacto dessas referências salariais, que isso sim eu acho que é uma coisa que tem que ser apreciada com urgência. Tá? Nós temos um quadro com, se eu não me engano, 289, se eu não me engano, funcionários, mas desses 289 tem em torno de uns 140, 150 que não recebem esse aumento real. E isso é uma situação que a gente fala no nosso país, ninguém pensa no servidor dessa maneira. A gente sempre só vê aumentos discrepantes em salários já que são gigantescos. E a gente não pensa, eu comentei isso até com a minha esposa, ela é médica, não que a gente não tenha que o médico receber bem, o engenheiro receber bem, todos, o problema é o funcionário básico, que faz todo o trabalho, faz a prefeitura funcionar, faz o hospital funcionar, ele não está sendo bem reconhecido. E é o que a gente está conversando e pede que seja incorporado uma dessas emendas, esse estudo de impacto, já que foi feito um estudo avaliando o impacto do salário dos comissionados, que seja feito um estudo de impacto também, em cima dessa troca e alteração das referências, que é extremamente importante para a nossa cidade. Então, eu também acredito que o projeto deveria continuar com a gente, para que a gente possa apreciar e finalizar o que a gente já começou, todo o trabalho que a gente já teve, e então caminhar para o prefeito analisar, fazer o que deve ser feito. Muito obrigado. Eu queria mais um adendo no requerimento que o senhor prefeito mandou, que é que ele coloca que a presente solicitação tem por finalidade permitir a reformulação e substituição dos referidos projetos, de forma a atender mais adequadamente aos interesses da população e aos objetivos. Lembrando que esses objetivos que ele fala aqui é aumentar os cargos. É regularizar a situação de muitos que estão ali.
Não tem aqui, não tem nenhuma valorização de funcionário nenhum. Não tem. Não tem realmente uma pessoa comprometida com o município, em que economizar nos cofres públicos. E vem falar que agora ele quer reformular. Teve 4 anos para mandar o projeto. A justiça deu no primeiro momento, foram 30 dias, depois foram 120 dias, e agora está estendendo mais 60 dias. Isso é uma falta de respeito. É uma falta de respeito por um gestor. Vemos municípios vizinhos aí que já resolveram toda a situação. Nosso município, se não estiver enganado, de Rancharia, ficou 6 meses sem os cargos de confiança. E o município continuou. Rancharia continuou, está lá. Não parou. Não parou. A administração pública, ela é pautada no quê? Na continuidade do trabalho. Na continuidade. Eu queria que o senhor prefeito, antes de fazer esse projeto, ele teria ter pesquisado, ou pelo menos consultado, perguntado para o pessoal do Tribunal de Contas. Porque 6 meses, eu já até falei na outra sessão, 6 meses antes da eleição, os cargos comissionados pagam. E 6 meses depois, não sabe se é o prefeito que ganhou ou foi o outro, o serviço para. Fica 1 ano paralisado o serviço da nossa administração pública. Acabando com esses cargos comissionados e colocando a função de confiança, isso faz o quê? Dá continuidade, mais responsabilidade para também os funcionários. Então peço mais uma vez aos vereadores que pensem com carinho nesse requerimento. Cada um aqui tem a sua opinião. Eu quero apenas falar da minha opinião. Desde que ele chamou os vereadores lá no gabinete, nós somos em 9, fomos 5 lá. Lá ele explicou, para quem foi lá, foi bem explicado, né? Ele vai retirar esse projeto que está aí, para reformular o que os vereadores aqui estavam pedindo. E acho que era muito caro. Então, a minha opinião, eu sou a favor de retirar, porque ele vai mandar outro. Esse outro projeto é o que a gente tem que analisar e ver, está correto, tá, vamos aprovar, está errado, nós não aprovamos. Então, essa é a minha opinião. Agora, ficar amarrando também projeto, né, nessa casa aqui, não vira nada. Já que chegou, o dia que chegou aqui já era para nós ter resolvido, manda de volta lá ou manda para o pau. Mas ninguém toma atitude, vamos fazer uma emenda, vamos fazer outra emenda, e fica nesse impasse aí. Essa outra Câmara aqui eu também participei, já teve muitos problemas. E quem paga com isso daí é o próprio município e a população. Então, é esse o meu parecer. Vereador, só queria um adendo também no questionamento do senhor. O senhor esteve presente na reunião aqui, quando foi com os vereadores, com o Poder Legislativo? Se eu tive isso, referente ao projeto? Né? Então, eu pergunto, por que o senhor não foi lá no gabinete também? Não, estou perguntando para o senhor, primeiramente, com respeito à sua idade, se o senhor esteve presente com o Poder Legislativo aqui. Como o senhor é vereador, o senhor esteve na reunião? Quando vocês vieram aqui, faltou eu, né? Eu tenho problema de saúde e não teria nem dado explicação para o senhor. Eu tenho problema de saúde, não pude vir. E na segunda eu não vim porque eu já tinha formado, a minha cabeça já é formada. A minha opinião é aquela. Então, é essa minha justificativa. Eu tenho a minha opinião própria e costumo dar só aqui no plenário. E hoje foi a primeira vez que eu dei na secretaria. Eu pergunto para o senhor também mais uma vez, referente aos vereadores que foram atendidos. Pergunto para algum vereador aqui se foi atendido nesse projeto imaginário, nessa minuta que não foi nem enviada, não sei se existe esse projeto, foi passado para algum vereador algum projeto, alguma minuta, foi atendido na última reunião. Na última reunião foi falado que seria atendido? Pelo contrário, não estive na reunião
Mas, diante da reunião que teve no Legislativo aqui, fomos informados que de 21 cargos, ele queria 18. Aí eu pergunto para o senhor, você falou que quem perde é o povo. Será que quem perde é o povo mesmo? Nesse pensamento do senhor? Será que... Não foi 18. Lá foi falado em 14 cargos e um a mais que era para o setor da água. Quem foi lá pode confirmar. 17 cargos. Era até uma pergunta que eu ia fazer para o senhor, porque de fato o senhor estava na reunião, então o senhor não creio que não ia mentir aqui em cima, né, do plenário. Foi quantos cargos? 17. Ia acrescentar, estava no 18, né? Mas como ia tirar da Defesa Civil e mais um outro lá, que foi discutido, passaria a ser 14 e mais um para o setor da água. Sim, entendi. Mas qual seria a diferença do 21 para 14, 15 que seja? Vai mandar um projeto aqui novamente para nós, a maioria dos vereadores, a princípio, não quer os 14, 13, 15, 17 cargos. A gente está pensando em um número menor. Qual seria a vantagem para nós isso aqui? Com 17, 15, 16 cargos? Nenhuma. A gente iria ter que fazer um adiamento novamente, ou até emendas, para depois subir lá novamente. Tudo isso gera tempo. Eu acho que o tempo é o que a gente menos quer aqui. A gente tem que acelerar esse processo. Como já foi falado aqui, o juiz já definiu um prazo de mais 60 dias, né? De quarta-feira começou a contar. Então, isso não vejo vantagem no município. Respeito o senhor, né, por tudo que tem na política, essa é uma opinião minha. Não vejo vantagem para ninguém, a não ser vantagem pessoal para A ou B. Ninguém mais discutindo, coloque a votação. Quem for favorável ao requerimento, permaneça como está. Quem for contrário ao requerimento, se manifeste. O requerimento foi rejeitado por 6 votos. Dá uma salva de palmas aí para ele. Liberada a palavra para expressões pessoais, conforme determina o parágrafo 3 do artigo 146 do Regimento Interno. Apenas uma vitória. Boa noite a todos. Gostaria aqui de fazer uma explicação sobre o projeto que hoje estive presente com o pessoal da Prefeitura. Gostaria de parabenizar a iniciativa deles, em nome do engenheiro ambiental Christian, que encaminhou um projeto que já era do nosso feitio desde a época da gestão anterior dessa lei, que é o projeto de esgotamento sanitário para o bairro Sete Copos. Ele fez um encaminhamento de um projeto para o órgão FEI de fossa séptica biodigestora para o bairro, que é um projeto sem igual para um ganho fenomenal para o pessoal lá do bairro, tanto para o pessoal do bairro como para o meio ambiente. Então, gostaria de parabenizar os envolvidos, em nome do Christian, engenheiro ambiental, e a Prefeitura, que continuem com essas iniciativas, que isso é extremamente importante para o nosso município. Boa noite a todos. Me coloquei à disposição das famílias atípicas de Indiana para agendar uma reunião entre essas famílias ao senhor prefeito, a fim de protocolar um abaixo-assinado requerendo à Prefeitura Municipal a contratação de profissionais para realizar a terapia ABA em nosso município por meio de um projeto que foi apresentado em janeiro de 2025 ao Executivo. Esse documento salienta
a importância dessas terapias ao desenvolvimento das crianças com necessidades especiais do município, uma vez que nossa referência em Presidente Prudente conta uma fila de espera de mais de 2 anos para realizar essas terapias. Ocorre que realizei algumas tentativas, mas segundo o assessor do senhor prefeito municipal, não seria possível essa reunião, uma vez que o município não teria recurso para implantar o projeto. Solicitei então ao assessor que protocolasse junto ao senhor prefeito para que o mesmo tivesse ciência da importância desse projeto. Estou relatando esse ocorrido como forma de prestar satisfação a essas famílias que merecem todo o nosso respeito e consideração. Recentemente, o original desse documento foi encontrado perdido entre a conveniência municipal. Acabou sendo divulgado em um grupo do WhatsApp do município. Até que uma das mães me perguntou se eu havia conseguido protocolar o documento. Respondi que não, mas havia deixado aos cuidados do assessor que entregaria ao senhor prefeito. A essa mãe que me relatou que o documento estava com ela, que havia sido perdido. Então me dirigi novamente à prefeitura, protocolei o documento na secretaria da prefeitura e entreguei a uma das mães para arquivar. A pessoa a quem eu entreguei esse documento, ele disse que realmente ele perdeu o papel, né, o documento, ele perdeu o documento e ele foi atrás da pessoa que encontrou o papel, essa mãe, e ela já havia entregado esse documento a uma outra mãe responsável pelo movimento. Peço desculpa pelo ocorrido, mas venho apenas esclarecer o que aconteceu para que as famílias que se esforçaram para preparar o documento e recolher as assinaturas não acredite que o documento não foi levado adiante e não chegou à ciência do senhor prefeito. Informa ainda as famílias que todos os vereadores assinaram o documento, em sinal de apoio às famílias atípicas do município. Contem conosco, a luta é de vocês e também é nossa. Presidente, quero declinar a palavra, porque o que eu ia comentar na tribuna é basicamente o que eu comentei aqui na mesa, tá? Então não vejo necessidade de ir até lá. Ninguém mais fazendo uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.